Helicóptero. Olá, boa noite. Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Mentalize. A você que se encontra aí do outro lado, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao nosso grande Deus por mais um dia de vida. Dormimos e acordamos. Como sempre digo, o sono é uma morte. Papai do céu todos os dias escolhe quem ele vai ressuscitar. E ele escolheu a mim e a você para ressuscitarmos, e por isso nós nos agradecemos do fundo do nosso Mentalize. A todos os nossos patrocinadores, o nosso muito obrigado e que Deus lhes abençoe. Quero dizer que nós temos também a nossa página no YouTube. Você que só acompanha o Mentalize no Instagram precisa saber que todas as entrevistas completas você consegue assistir no YouTube. Então, depois do segundo, terceiro corte que a gente joga lá no Instagram, né, nós lançamos depois na nossa página Podcast Mentalize no YouTube também, tá bom? Então, é só acessar e seguir a nossa página. Graças a Deus, já está em nosso meio ele que foi o nosso convidado especial. Ele que nós já tínhamos um projeto de trazê-lo aqui, porque se trata de uma figura querida por muitos, não é? E nós estamos tendo a honra de estar presente nos nossos estúdios hoje, nosso amigo Franklin Lacerda, ele que é engenheiro, ele que é político, ele que é pai, ele que é filho, ele que é amigo, e ele que disse sim ao Mentalize. Franklin, boa noite, prazer muito grande ter você aqui nos nossos estúdios. Suas considerações iniciais, seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite, Miro. Boa noite a todas as pessoas que estão nos vendo e nos escutando. Como o Miro falou, me chamo Franklin Lacerda, sou morador nato de Porto Seguro. E para mim é uma honra, Miro, estar aqui com você nessa noite, né, participando dessa entrevista, né? E estou muito feliz, porque é algo muito importante para mim hoje a gente conversar um pouquinho de política, falar um pouco da área profissional, né, falar um pouquinho de família, e isso é super importante, sim, para que as pessoas possam nos conhecer melhor. Franklin, eu costumo sempre iniciar o nosso podcast dizendo que as pessoas, né, todas elas têm uma história, né? Ninguém veio a este mundo, né, com aquela história que nos contaram de que veio em uma cegonha, né? Então você veio de onde? Como é o nome do seu pai, sua mãe, onde você nasceu? Conta um pouquinho do Franklin Lacerda aí. Vamos lá. Tenho 44 anos, sou casado com a Denísia, há 24 anos vai fazer, né? E desse casamento nós temos dois frutos, que é a Ana Carolina e Ana Júlia. E eu sou natural de São Paulo. Certo. Nasci em São Paulo. Os meus pais vieram para a Bahia, em especial para a cidade de Onápolis. E ali nós vivemos um tempo, voltamos para São Paulo novamente e viemos parar em Porto Seguro. Chegamos em Porto Seguro em 93. 93, no bairro Fontana 2. É um bairro que eu amo, um bairro pequeno, Uhum. um bairro onde todo mundo se conhece, né? E lá no Fontana, meu pai criou o mercado, montou o mercado. Era bem pequenininho, uma portinha Uhum. que era tão pequeno e nós chamávamos de supermercado Mercado. pais e filhos. Olha aí. Então aquilo ali Uhum. virou, para nós ali, foi uma fortaleza, cara. Sim, Meu pai chegou aqui sem eira e nem beira. sim. Nós dormíamos dentro do bar, e esse bar era do finado Nobinho, que Certo, é pai do vereador hoje, do Rodrigo, certo. né? Então Rodrigo Borges. exatamente, o Rodrigo Borges. Ah, E nós morávamos ali dentro do bar. E desse bar, nós compramos um terreno e meu pai foi fazendo o mercado, e foi crescendo, aumentando, né? Cada ano ali ele fazia mais um puxadinho e depois nós criamos, para nós, foi uma potência. sim, 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 sim. Montamos um lá no Parque Ecológico, que Certo. hoje é o Mercado Ecológico, na época era o Pais e Filhos, foi o meu pai que construiu aquele prédio e nós ficamos muito conhecidos. Nós chegamos aqui junto com o pessoal do Suprilar, junto com o Sim. pessoal do Vipão, só que
gerou um momento em que meu pai desistiu de mercado. Estava cansado. E aí ele falava assim direto com a gente: vai viver a vida de vocês, vai viver a vida de vocês. E nós fomos viver a vida. Né? Minha irmã voltou para São Paulo. Meu irmão voltou também para São Paulo, o Fernando e a Fernanda, eles voltaram. Graças a Deus, hoje estão muito bem instalados lá. A Fernanda é empresária, a Fernanda é funcionário público. E eu continuei aqui. Foi quando eu conheci a Denísia, me formei, sou engenheiro civil, né? E hoje eu trabalho nessa área. Beleza, beleza. Olha, já chegando por aqui, eu acabei de falar dela, Gabi Colodete, do Trancoso da Revolução. Fala, Gabi! É a primeira live que Gabi não chega atrasada, porque em todas as lives ela chega atrasada, né? Então acabou de dizer aqui, uhul, cheguei. Gabi, seja bem-vinda. Eu já dei seu recado pro Franklin aqui, de que você gosta muito do Franklin, é fã dele. O meu amigo Cosme da padaria dizendo: oi, Miro, boa noite a todos, né? A Gabi tá dizendo: fala, Frank, vai falar um bocado, Gabi. Gabi, na verdade, Franklin, é a maior babadeira que tem nessa cidade. Falou em um babado, com ela, é hoje a responsável, não é, por uma grande página no Instagram, conhecida como Trancoso da Revolução. Começou com o Trancoso da Depressão, é a pessoa que Jane Natal mais ama nessa vida, Gabi? Mas, Frank, como que nasceu essa vontade sua de ser um engenheiro? Rapaz, como eu estava dizendo para você nos bastidores, né, a engenharia, ela faz parte do cotidiano de todo mundo. Não só porque porque é uma matéria de matemática na área de exatas, né? Mas a gente percebe que eu percebi que a engenharia era o meu lugar. Quando eu casei com a Denísia, nós consumimos a nossa primeira casa. Eu entrava em várias casas olhando e eu assim, uma mente fotográfica. Eu olhava e já gravava. Poxa, vamos fazer uma casa assim. Casa bem simples, né? E chegava em casa e eu colocava no papel e eu no meu terreno fazendo a adaptação desse projeto na metragem que eu tinha, que era um terreno de 8 por 16. E nós montamos a casa. Eu falei, poxa, por que não estudar engenharia? Né? Então surgiu essa vontade de estudar e me aprofundei muito em projetos. Certo. Né? Então, quando nós montamos o nosso escritório, inicialmente, nós só fazíamos projeto estrutural, elétrica, hidráulica, corpo de bombeiro, arquitetônico, planta baixa. Então nós começamos, assim, entramos de cabeça na área de projetos. Em seu período escolar, você era um bom aluno em matemática? Sempre foi bom aluno em tudo? Como é que foi? Olha, depois, eu vou falar com você, depois que lançaram a calculadora, sim, todos nós somos bons de matemática. Todo mundo ficou bom. Quando eu tô com os amigos assim, já pagar a conta, para dividir para todo mundo, o cara fala assim: ó, nós somos engenheiro aí, faz a conta aí para quando vai ficar para cada um. Eu pego aqui o celular. Porque não faz de cabeça, não. É o celular, meu amigo. Deus nos deu esse poder da matemática no celular. É verdade, verdade. E aí então Franklin meteu as caras no livro e foi fazer engenharia e hoje é engenheiro civil. Eu tenho duas graduações, né? Eu fiz teologia, fiz 4 anos de teologia. Foi um período muito bom em que nós estudamos bastante a palavra de Deus e foi uma teologia sistemática. O que é uma teologia sistemática? É que essa teologia só estudou uma religião. Nós só estudamos um livro. Né? Então, nós participávamos da Igreja Batista. Então, nós fizemos tudo baseado na palavra, tudo baseado na Bíblia. E foi muito bom. Tive um conhecimento, uma base maravilhosa. Que legal, E pude passar essa base na minha família. Né? Hoje sou teólogo e engenheiro civil. Olha aí, rapaz, que maravilha. Fico muito feliz porque eu sou batista. Legal. Fiz faculdade teológica, né? Batista. Legal. Né? E a conexão boa, né? Que bom. Frank, eu tenho aqui já alguns depoimentos, inclusive da Gabi, que ela diz assim, ó: o Franklin falou uma coisa comigo que eu guardo muito, pois me abriu a mente. Ela disse que um dia você disse assim: um bom político, você não precisa procurar ele. Você lembra dessa conversa sua com Gabi? Que ela disse que nunca esqueceu disso. Então, eu acredito que eu
foi uma conversa em um grupo, né? A Gabi estava indignada com algumas situações Ela vive que indignada. estava acontecendo em Trancoso e ela falando bastante, né? Falando dos políticos e tal. E bem no período que eu era candidato a deputado, Sim. né? E a gente começou a ler e ver vários outros políticos, começou a entender o que era política. Porque eu acredito que se entrar um cara que de fato quer mudar a vida das pessoas, um político tem esse poder. Como ele também tem o poder de destruir, né? E a gente começou a ler, a entender, a ver outras pessoas, e a gente via que a linha de alguns estava fora do contexto político, mas estava dentro de um contexto ideológico. E isso atrapalha bastante quando você coloca ideologia do negócio que não é para ter ideologia, cara. Sim, sim, Né? sim. Quando você fala em saúde, tem que ser saúde, não pode ser historinha da carochinha. Quando você fala educação, tem que ser educação o tempo inteiro, Certo. sem ideologia. Então, quando eu vi a Gabi nervosa e tal, eu falei, Gabi, o político correto, um político bom, em breve você vai encontrar alguém que tenha o mesmo pensamento que o seu. Ou seja, você não precisa procurar. Exato, porque as pessoas vão chegando. É interessante uma coisa chamada conexão. Já viu? Sim, sim. Vamos lá. Quando chega um cara muito bom, muito inteligente, outro cara inteligente vai colar nele. Sim, sim. Né? Quando chega um cara que usa droga, ele chega num lugar que não conhece ninguém. Quem encontra ele? O drogado. O drogado. Porque são as conexões. Sim, sim, sim. Né? Então, eu falei com a Gabi, e acredito que a Gabi encontrou pessoas ao nível dela. Sim, sim, sim. Né? Que tenham o mesmo pensamento que ela, e tem a mesma indignação que ela tem por Trancoso. Beleza, olha, já iniciando o nosso podcast, falando bonito, o cara fala bem pra caramba, só mentiu, né? Dizendo que tem 44 anos de idade, com essa barba toda branca, o cabelinho todo branco. Quer dizer que o velhinho desse estúdio aqui sou eu com 5.4, Frank? Pera aí, irmão. Poxa, eu olhei pra você assim, dois cabeça branca. Mulher não gosta de dizer a idade. Agora, o homem, pô, você dizer que só tem 44, eu acho que você esqueceu. É só isso mesmo, pô. 44 anos. Nasci dia 9 de janeiro de 1982. Agora eu vou te falar por que esse aspecto de um homem mais velho. Vou chegar. Não, eu não disse que você tem aspecto de homem mais velho, pô. Eu tô dizendo pra mim é uma honra. Que eu achava que você tinha pelo menos a minha idade, pô. Tá. É só isso. Eu vou chegar aos 70. Sim. Assim. Que beleza. Tô malhando, agora quero fazer reposição hormonal. Sabe? Aquele cuidado todo. Porque eu vou te contar uma situação que aconteceu comigo, que poucas pessoas sabem, ou muitas, não sei. Eu tive Covid em 2020. E eu fiquei entubado 14 dias, fiquei 38 dias hospitalizado. E isso me envelheceu. Sim. Me envelheceu muito. Né? Imagina 14 dias com um cano na garganta. Meu Deus. Uma luta para tirar aquilo ali. E assim, foi espiritual a minha vinda voltar a viver, foi muito espiritual. Foi muita vontade de Deus para eu estar aqui, né? E com isso, quando eu retornei um pouco mais cansado, Sim. retornei com a glicemia alta, com pressão alta, né? Então tudo isso dá uma caída mais no homem. Só que agora nós conseguimos reverter através do exercício físico. Ok, o exercício físico, como sempre, não é vencendo aí muitas dificuldades, né, Frank? Olha, a gente sempre chega junto aqui com o pessoal que vai entrando na nossa live, certo? Porque são eles os responsáveis, né, do podcast estar no ar. Nós temos aqui o pessoal da Classe Impressora dizendo show, meu irmão. Paulo Henrique dos Santos dizendo Gonçalves aqui, você sabe quem é? Conheço todo mundo. Gonçalves, nasce Fio Saúde Capilar Estética. Boa noite, quem que é? Você conhece? Fernanda Lacerda. Dizendo sucesso. Wilson Pereira dizendo, meu cunhado sabe muito, Deus abençoe. É cunhado seu, é? É meu cunhado. Rapaz, você se dá bem com seu cunhado? Todos os irmãos dela. Rapaz. Né? Ô, Frank, agora falando sobre isso, sobre essa coisa de se dar bem, quando eu postei seu card, imediatamente começaram a cair um monte de comentários das pessoas ao seu respeito. Mas comentários, assim, de gente que você... parece que conquistou estas pessoas.
eu não tive nenhum comentário negativo, as pessoas sempre dizendo é um cara do bem, é um cara bom, um cara maravilhoso, não é? E deu para perceber que você tem nessa vida plantado aí coisas boas e grandes amigos, né, Franca? Olha, uma coisa que nunca eu deixei passar é achar que é melhor que as pessoas. Sim. Os meninos que trabalham comigo, minha mulher fala assim, os meninos falam assim que eu estrago os meninos. Porque eu acredito que todos nós somos iguais. Mesmo se eu fosse um deputado, um vereador, um prefeito, um presidente, eu acredito que as pessoas, todas elas, têm que ser tratadas com muito respeito, com muito carinho. E eu estava conversando com um amigo meu que é pré-candidato hoje a vereador, e eu disse a ele assim, cara, o voto é muito sensível. O voto é muito sensível. E você pode perder o voto a qualquer momento, porque o voto é sensível. Então, nós ganhamos esse respeito, essa notoriedade aí nas ruas, porque por onde a gente passa, a gente conversa, a gente para poder escutar as pessoas. Então, isso. E um detalhe, é uma coisa natural minha, nossa. Minha mulher foi assistente social do Luiz Eduardo, trabalhou lá por 17 anos. Olha aí. Me falaram da sua esposa, hein? 17 anos. Baiana, que mora aqui em Trancoso, diz que sua esposa é, ó. Baiana é nossa amiga. Falou pra mim, quando soube que você vinha pra cá, ela disse, conheço muito a esposa dele, ele também, e elogiou muito sua esposa, o atendimento dela lá no hospital. Meus parabéns. Como é o nome da esposa? Denise. A Denísia. A Denise. Isso. Ok. Então, ali, uma vez, eu vou contar a história da Denise lá em casa. Ah, Assim, a Denise é uma mulher muito humana. sim. Humana até demais. Aí ela tinha um pessoal que estava lá, um parente deles ficou hospitalizado, e ela pegou, deu a chave da nossa casa para o pessoal ir lá para casa tomar banho. E só que ela não me avisou. Ah, Quando eu cheguei em casa aqui, eu fui abrir o portão aberto. Eu entro lá em casa, senti umas 5 a 6 pessoas que eu nunca vi. Faz para a mulher do senhor que mandou a gente vir para cá e tal. olha aí, que beleza. Então a Denise ajudou e abençoou muita gente naquele lugar. Muita gente. Muita gente naquele lugar. Maravilha. Até hoje a gente conversa com pessoas e fala assim, poxa, cadê sua mulher que não está lá para nos ajudar? Até hoje, ela tem 2 anos que saiu do hospital. Eu me lembro de algo parecido, que a minha patroa também trabalhou na saúde e até hoje as pessoas sentem saudade dela. Sim, e as pessoas boas que eu vejo, né? Umas são demitidas, outras mudam de lugar, né? É assim, um negócio muito espiritual que eu Entendo. vejo, né? A Denise pediu para poder sair, a Denise entendeu que já passou o tempo dela ali, e aí chamou o hospital e pediu para ela sair. Demissão. Beleza. Mas ela gosta demais, a formação dela, assistente social, e Ok. tem ajudado muita gente. Ok, Franklin, né, o Paulo Henrique você disse que é seu cunhado. Paulo Henrique Santana? Sim. Meu cunhado. Paulo Henrique Santos, dos Santos. Paulo Henrique dos Santos. Dos Santos. Dos Santos, é. Ele está dizendo aqui que essa história sua de Covid, por causa do Covid, você ficou assim, disse que é desculpa fiada sua, que você tá velho mesmo, é o que o Paulo Henrique acabou de falar. Quero mandar um abraço pro meu amigo que não perde um podcast, é o Marcelo Mucuta, dizendo parabéns pelo programa, abraços, Marcelinho de Arraial da Ajuda, certo? E tá dizendo que vai compartilhar, tá? Legal. E o Samuel Seplan, dizendo parabéns, meu amigo Franklin, dê um abraço ao meu amigo Miro. O Samuel é o meu candidato. É o seu candidato? Vereador. É o Samuel Som? Samuel Som. Ih, rapaz, tá me dando essa moral. Primeira vez, eu acho que o Samuel Som assiste ao Mentalize e se tá assistindo é por sua causa, né? Porque Então, nunca me deu essa moral o Samuel Som, velho. Nós somos vizinhos, Sim. né, de parede, né? Nós moramos no mesmo condomínio e vizinho de parede. E eu decidi apoiá-lo, como a gente não vai mais lançar o nome como candidato, eu decidi apoiar. É um cara que eu conheço, é um cara que eu acredito. Então pronto, falando sobre isso, falando sobre essa questão, Franklin, você se forma em engenharia, mas a primeira vez que eu vi uma foto sua foi candidato a deputado estadual, não é? E diga-se lá, todas as vezes que via suas falas, via seus cards,
você tinha uma cara de deputado já eleito. O que foi que levou o Franklin Lacerda ao mundo político? Vamos lá. Eu comecei a observar que tem até hoje muita gente desinformada Aham, e eleito. Muita gente desinformada. sim, Muita. Eu falei, poxa, por que eu não lanço meu nome? Eu gosto de falar, eu sim, gosto de ler, né? Eu não tenho ideologia partidária política. sim. Então, vou lançar o nome. E nós ficamos aí, a Deus dará. Procurei vários partidos, sempre porta na cara. Então eu já percebi, eu falei, poxa, será que esse é meu lugar? Fiquei sempre, eu parava para pensar nisso. E eu parei de procurar partido e fui para a guerra. Com poucas pessoas, os amigos, minha família, principalmente, pegou na minha mão, vamos embora junto, vamos embora, Nina, bora. Aí nós fomos juntos na política. E comecei a fazer alguns vídeos. E comecei a ver alguns pontos que os políticos não faziam. Sim. Então, naquilo que eu acreditava, eu comecei a pregar. Me ligou um cara um dia de Salvador e ele falou assim: Você tem um tempinho para poder falar comigo? Eu falei: Não, não tenho. É política. Eu sou presidente do Solidariedade de Salvador e a gente tem Certo. recebido alguns vídeos. Se alguém mandou para esse cara, nem sei quem foi. E ele chegou no aeroporto 8 horas da manhã. Fui buscá-lo no aeroporto, descemos, tomamos um café, batemos um papo. Esse cara foi embora, voltou de tarde. E eu fiquei pensando, né? Por solidariedade, não conheço e tal, pá. E o partido falou assim: olha, você vai vir como candidato a estadual e nós vamos colocar um federal para você, Certo, para lhe ajudar. para me ajudar, Aham. que era o Alipinho. Ah, Alepinho da Doce Mel, Cara, de Piauí, Bahia. deixa eu abrir Ah, uma aspa aqui. O Alipinho é um homem tão honesto, um homem tão direito, um homem tão verdadeiro. Que pena que não está fazendo mais parte da política. Também aham. abriu mão da vida pública. Mas pensa num cara de verdade, Alipinho. Sim. Sabe, quando ele veio para a gente conversar, fechei aspas agora, e nós batemos um papo. Ele, poxa, eu vou te ajudar e você me ajuda aqui. O Alipinho não era conhecido aqui Sim, no não, extremo sul. não era, não era. Né? É. Todo mundo só conhecia Alipinho porque Alipinho, além de ser um big empresário, Sim. ele tem uma, um time de futebol chamado Doce Mel em Salvador. E isso que ele elevou esse time, né? Exato, o time hoje está na Série A, Sim, não sim. sei que série, que eu sou muito ruim de futebol. Sim, sim, sim. Mas a Lipinho a gente conseguiu aqui 650 votos para um cara que nunca veio em Porto Seguro. Né? Fizemos assim, várias reuniões. E detalhe, o Alipinho e eu, nós somos atualizados. Usamos muitas redes sociais. Franklin, quando você cita a questão de honestidade, de que o Alipio é um cara muito honesto, muito correto, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você acredita que existe espaço no nosso Brasil para pessoas como o Gabi está falando aqui, de que você é um cara necessário na política, o Alipinho seria um cara necessário, mas nós vemos que há uma dificuldade muito grande, certo, para que essas pessoas honestas consigam espaços na política do Brasil. O que você tem a nos dizer sobre a metodologia política que a gente vive e sobre a dificuldade dos homens corretos conseguirem ter uma vaga, seja no parlamento, seja na Câmara dos Vereadores, seja como, não é, um legislativo, um executivo? Uma coisa que eu percebi, vou falar de algo que eu percebi. Vamos lá. Quando o cara ele quer fazer um negócio muito certo, ele fica muito sozinho. Sim. Ele fica muito sozinho. Eu não sei porque eu entendo dessa forma. Ah, Ele veio, ele só procurou a mim, ficou comigo, e saiu nós dois, e todo mundo que queria colar era para outros fins, sabe? E a gente não conseguia esse entrosamento que a gente vê hoje da atualidade. aham. Né? Então eu percebi que as pessoas que querem de fato mudar, elas estão sozinhas. Porque se ela se juntar, ela não consegue misturar ali aquelas ideias, a outra pessoa também não consegue entender, então acaba acontecendo esse distanciamento entre os candidatos.
Sim, Tá? sim, Então, sim. e outro viés financeiro também assim, é algo muito louco. A política não deveria ser feita com dinheiro. A política deveria ser feita com boas propostas. Sim, 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 Tinha sim. que ser essa história do dinheiro. Eu acredito que todo mundo tinha que ter oportunidade de parar de frente a uma televisão, alguma coisa, e o cara explanar aquilo que ele acredita que seria melhor para a população. Quando você fala sobre isso, Franklin, você me faz relembrar aquilo que eu acredito. Não é? Ou seja, em alguns países, o candidato sobe ou desce nas pesquisas depois de um discurso, depois que as pessoas passam a conhecer, não é, os seus projetos. No Brasil, você sobe ou desce à medida, não é, do que você tem no seu bolso. E aí? É um fator, Dá para assim, continuar sonhando ser candidato nesse Brasil, cara? é difícil. É difícil. Você hoje lançar o nome, e todo mundo que quer ajudar, né, não vou falar todo mundo, porque eu não posso generalizar aqui, porque tiveram muitas pessoas que me ajudou. Mas uma grande maioria, elas, cara, é um negócio assim, como eu posso dizer? Você pode me dar quanto? Ah, Pessoas que estão ao seu lado, aham. né? Ninguém imaginou que se todo mundo pegar nesse projeto, que é um projeto, todo mundo se juntar, lá na frente todo mundo vai participar de alguma coisa, sabe? Então, há essa, há essa dificuldade. Certo. Olha, está conosco hoje ele, Franklin Lacerda, ele que foi candidato a deputado estadual. Mas, Franklin, você, dentro de Porto Seguro, quantos votos que você teve para deputado estadual dentro de Porto? 1.419 Mil votos quatrocentos e 1.419 votos. para deputado. Certo. Você comprou quantos votos desses 1.400? Fala para mim. Cara, nenhum, sabe? Assim, foi tudo na força do braço, mesmo com ajuda de pessoas. Foi tudo no braço. E nós também usamos uma coisa legal, as redes sociais. O que você acha que contribuiu para você conseguir, sem essa essa metodologia maldita de compra de votos, você, dentro de Porto Seguro, a terra-mãe do Brasil, abrir as urnas e você vê que 1.400 e tantas pessoas acreditaram em você e lhe deram um voto sem você comprar votos? Confesso a você, já vou responder a tua pergunta. Confesso a você que quando abriram as urnas, e a gente foi vendo, eu falei, 1.839 votos? Ficamos surpresos em casa. Aham. Eu falei assim, pô, ganhei as eleições. Ganhei. Eu É, imaginava, né? é, A gente bem novo, sem entender o mundo de trás das cortinas, achava que eu teria uns 5.000. Essa é a certo, real. certo. Mas os 1.839 votos, aquilo ali eu saí vitorioso. Falei, pô, fui eleito sem gastar R$ 1 e sem comprar ninguém. Sim, 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 Você sim. fala assim, olha, você agora é minha liderança. Você agora vai receber R$ 30.000 para ser minha liderança. Não houve isso na nossa campanha. Qual sua opinião sobre compra de votos, Franklin? Ah, cara, comprar votos é o que estraga a política. Porque os caras que não têm ideia têm o dinheiro. E o cara que tem ideia não tem o dinheiro. O dinheiro necessário para fazer esse puta de um investimento que a gente vem fazendo. Imagine, cara. Poxa, eu sou engenheiro, acho que não precisa ser engenheiro para poder fazer cálculo. Sim, Quanto é que dá vamos lá, um vereador em 4 anos? Né? E a gente ouve falar, sim, eu não sei, sim, mas a gente ouve falar, fulano gastou 500 mil, sim, 400 mil. Poxa, quando você vai pro bico da caneta, você pega a calculadora aqui e fala assim, poxa, como? sim. Como é que chegaram a esses valores? Será que era amado mesmo, querido? Né? Então a gente tem aquela pulga atrás da orelha quando a gente ouve falar, né? Mas é um negócio que a gente não sei nem te falar, mas a Você, escolha de voto é zero. você acredita, Franklin, com suas experiências, você foi candidato a deputado estadual, foi candidato a vereador, você acredita que realmente a maioria dos candidatos a vereador se candidatam é, é, pensando, né, eles aguardando apenas aquele salário de vereador,
Ou a galera vai com a intenção muito mais de adquirir o poder do que o salário em si falando? Quando se faz esse investimento, não é o salário. Porque as contas não batem. Não fecha, não fecha. A gente sempre precisa ser engenheiro, só precisa ter a quarta série. Você vai fazer o cálculo ali, poxa, 17 e alguma coisa, né? Sim. Não sei se aumentou, se. Aí vai ter aquele desconto de 27,5%. Né? E, poxa, será que, por que fulano gastou X e hoje e ganha Y? A Uhum. conta não fecha. É. Essa ideologia que a gente vê falando na rua. Sim. Fulano gastou 600, fulano gastou 1 milhão, fulano gastou 300, fulano gastou Bom, eu tenho um 150. vizinho aqui que gastou 600 mil reais e perdeu as eleições. Esse Não é é? muito ruim, hein? E se você faz as contas, no final dos 4 anos, ele não tem de lucro do salário dele sequer 300 mil reais. Então a gente já começa a entender que muita gente, na verdade, não se candidata e não quer ser um vereador ou um prefeito por aquele salário. Sim, Né? sim. Você acredita que a política hoje também é um mecanismo de oportunidades para o cara se completar e através de caminhos tortuosos aí É que faz essa decolagem aí, construir suas... torta, né? Ah, Com vento de cauda e tal. Cara, você observa, não estou falando da nossa cidade, mas no geral, muitos deles não sabem nem conjugar o verbo, cara. sim. Não sabem nem falar palavras no plural. Uhum. Entende? Como é que a gente vai falar de educação? Sabe? Como é que você vai falar de educação se o cara não tem educação nenhuma? Não tem nenhum tipo de conhecimento, mas está lá no poder. Esse é um grande problema hoje para a gente. Você vai conversar com um cara, não sei o que lá, nós fez, nós é não sei o que. Como é que você vai falar de educação com uma pessoa dessa? Eu acho que o cara, antes de ser um candidato, antes de se candidatar, ele deveria, no mínimo, passar uns 6 meses tomando um curso de alguma coisa e tal. Durante a minha campanha, Ah, como eu observei isso automaticamente, o que poderia fazer? A Justiça Eleitoral poderia lançar uma prova simples, e ver pelo menos a capacidade se o cara tem condições de falar em público, sim, 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 sim. né? Mas não, a gente não tem essa prova. A gente tem a prova para entrar na polícia, a gente tem a prova para fazer o Enem, a gente tem a prova mas para ser o político, o cara vai decidir alguma coisa boa da cidade, não se faz nada. Para governar um povo pode ser de qualquer jeito, né, Frank? Olha, um abraço aqui para o Natan, advogado. Natan, nosso advogado, inclusive, você vai conhecer esse rapaz. Será que Natan já está seguindo o podcast Mentalize já? Deve estar. Peço seus seguidores para dar uma moral pra gente, né? Gente, dá uma moral aí, dá uma moral na nossa página, né? Franklin, vamos lá, você após a sua candidatura a deputado estadual, você foi candidato a vereador, certo? Você caminhou com o Luigi inicialmente. Sim. Certo? Como é que foi esse seu encontro com o empresário Luigi Rotuno e o que fez você sair de Luigi e depois de caminhar com Cláudia? Tá, vamos lá. Procurei o Luigi. Eu não lembro se ele me procurou, procurei ele. Enfim, nos encontramos. Bati um papo. Tem uma ideologia muito top. O cara tem resultado, que é visível. Sim, sim, sim. O cara tem resultado. Só que eu tinha um grupo. E o grupo decidiu que não. Não, vamos ficar com a Cláudia e tal. Falei, rapaz, vamos conversar com o Luiz, todo mundo. Não, com ele não. E eu vou ser sério a você. Eu fiquei com vergonha de ligar pro Luiz ou ir lá falar com ele, Luiz, não deu. Eu fiquei com vergonha. Certo. Né? Porque eu conversei com ele uma coisa e as pessoas que estavam ali me ajudando falaram outra. Ou seja, se eu fosse pro lado dele, eu perderia essas pessoas. O seu grupo. O meu grupo, que no final se dissolveu. Certo. Você se arrepende de não ter ido até o final com o Luigi? Me arrependo. Por que razão? Porque a nossa conversa foi uma conversa muito franca. Sim. E foi eu e ele. Certo. Não houveram terceiros. Foi eu e o Luigi. Então,
houve sim, assim, quando os meninos falaram assim, não, com o Luigi a gente não vai com você e tal. Eu falei, poxa, então não tem jeito, eu vou ter que abandonar e vou colar com os meninos, né? E foi quando a gente deixou o Luigi para trás. Se hoje Luigi fosse candidato, juntamente com e Cláudia também fosse candidata, qual dos dois lados você Rapaz, ficaria? acredito que com o Luigi. É. Com o Luigi. Mas se você veio com Cláudia, o que te faz não querer vir com Cláudia mais? Eu vou falar suas palavras, né? Ou é soldado abandonado, ou é soldado ferido, eu não sei. Ah. Você se sente um soldado Cara, esquecido, abandonado? todas as pessoas que saíram foram abandonados, cara. Todo mundo foram abandonados. Né? Não vou falar com motivo, razão, porque de fato Sim. a gente não sabe, né? Todo mundo deduz tudo, Sim. né? Mas houve sim assim, afastou todo mundo ficou de canto. A gente teve momentos que eu falei assim, poxa, eu vou lá fazer o quê? Eu vou lá fazer o quê? O grupo dissolveu. Cada um foi para um lado, foi para o outro. E eu fui para um lugar que eu mais gosto. Eu fui para a internet. Sim. Eu vou fazer alguns vídeos Sim. e vou lançar. A gente não vai estar na rua, mas a gente vai estar na internet. Que eu acredito muito na internet. Eu acredito a potência da internet. Hoje as pessoas não precisam mais olhar olho a olho. Sim, sim. Hoje você conhece a pessoa através da internet. Por exemplo, hoje minha sogra estava sentindo dor no peito, o médico aqui não resolvia. Nós estávamos procurando um médico que a gente nunca viu Sim. no Instagram. No Instagram. O cara mandou um recado para mim já. E achou. Achamos. Então hoje aquela tete-a-tete. Cara, não. Franklin, você ao ir caminhar com Cláudia e deixar, né, por causa do grupo Luigi, você acredita que se você tivesse permanecido com Luigi Roturno, você teria sido eleito com esse carinho que o povo de Porto Seguro tem por você e essa votação que você teve de 1.800 e poucos votos para deputado dentro de Porto? Olha, eleito eu não sei, né? Porque assim, era vontade de todo mundo, né? A Sim. gente sabia que isso como jogar na Mega Sena para alguns. E eu falei, cara, talvez seria melhor. Porque no período, você entrava em alguns lugares ali e tal, a gente não era muito bem recebido. Por causa do lado, Certo. não por causa da gente. Sim. Né? Se você pegar minhas redes sociais aí, você vai ver muita coisa. Eu não apaguei. Tem muita coisa negativa. Me colocar dentro de um partido, um cara totalmente inexperiente politicamente falando, né? Aquela história que eu falei com você, eu de trás das cortinas. Sim. Nós não tínhamos esse conhecimento. E jogaram no PSD e eu falei, pô, tô no partido. Né? Você não viu que foi uma armação que fizeram com você, não, velho? Depois sim. Depois sim. Eu não entendi aquilo ali. Você entrou no partido mais forte que tinha, né? Sim. Você acha que usaram de má fé contigo, cara? Com certeza. E o que você tem a dizer para essas pessoas que usaram de má fé com você? Só que Deus os abençoe. Não tem que desejar mal a ninguém. Sim. Né? Tem que ser abençoado, que Deus abençoe a todos eles. A gente precisa de pessoas. Talvez nesse momento não, mas no momento futuro. Né? Talvez ninguém precise de mim agora, mas talvez precise no futuro. Talvez não precise de alguns lá, mas talvez eu. Sabe? Uhum. Então, é só que Deus abençoe todos eles. E é isso. A gente tem lutado, abandonamos a carreira política devido a essa campanha agora de vereador, que foi uma negação para todo mundo. Teve gente que teve, numa campanha passada, em 2020, que saiu do nosso lado e regrediu os votos. Você já viu isso? Nunca. Ao invés de progredir, o cara teve 200, ia pelo menos para 250, 260, 300. Não, o cara de 200 foi para 130. Então foi uma rejeição muito grande. Muito grande para todos nós. Olha, Franklin Lacerda hoje no Mentalize. Tem gente aqui do outro lado conversando com a gente. Tem aqui a Silvarleia Oliveira dizendo top, entrei agora. Minha cunhada. Sua cunhada. Tony Rodrigues dizendo irmão. Saúde capilar, estética dizendo top também. Certo, vamos lá, tem aqui a RJ, o que, meu Deus? Deixa eu ver. RJ, poxa, esse negócio é RJ Bufas,
né? Dizendo, É Frank, Bufascar, Júnior, Bufascar. Bufascar dizendo, Frank estaria eleito fácil se o povo tivesse consciência plena, mas o povo adora pensar com o estômago. O que é que você fala sobre essa fala aí do nosso amigo É Júnior, Júnior. Júnior? Cara, é uma realidade. É uma realidade. Nós passamos. Porque as pessoas, não sei qual é o entendimento delas. Não pode ser momentâneo. Não pode ser aquele momento. Nós estamos falando algo a longo prazo. Mas a pessoa quer aquele momento, ela não está preocupada com o futuro, é aquele momento. E é onde chega aquele cara, né, que está ali disposto e tem para poder fazer aquele grande investimento. E aí as pessoas acabam votando, elas acabam sendo abandonadas, aí fica 4 anos falando que política é ladrão, que política é não sei o quê, sabe? E o político vai passar, você é vagabundo, eu não quero esse cara na minha porta, não, mas acabam voltando atrás. Existe uma pessoa aqui, o Pleandro Rocha, dizendo Frank Lacerda, grande promessa para a política de Porto Seguro. Né? E a Silvia dizendo, meu cunhado Franklin. Bom, algumas pessoas estão querendo saber se você vai ser candidato novamente. Nós estamos no período agora de eleições, mais uma vez, para deputado, para senador, para presidente, e algumas pessoas estão perguntando se o Frank Lacerda vem candidato mais uma vez. Não, o Franklin, por hora, Uhum. a gente não tem, assim, vontade de lançar o nome novamente. A ideia agora é a gente apoiar alguém que a gente acredita que tem as mesmas vontades, né? Então, essa é a nossa vontade hoje. Não vamos sair candidato. Certo. Vamos Agora, apoiar alguém bom para nos representar. certo. Então você já tem em mente. Nós temos hoje aqui, Franklin, já certo que a gente sabe, nós temos aí o Jânio Júnior, candidato a deputado estadual, Cláudia Oliveira, também candidata a deputada estadual, certo? Nós temos o Lucas, o vereador que foi eleito do lado do Luiz ou Lucas. Luigi, é o Lucas, né? Desses três aí, para onde você se inclinaria aí? Cara, eu inclinaria aí. Cláudia, Jânio Júnior ou Não, o Lucas? Jânio Júnior, eu acho que é legal. Eu não conversei com ele, não, mas Ah. as pessoas que eu gosto têm andado com ele e tudo. Acredito que seria um cara que possivelmente a gente poderia, assim, dar esse voto de confiança. Como é que você está vendo a gestão de Jânio Natal hoje? Vou te falar, eu vou falar com palavras das pessoas que eu converso. Sim, Os meus familiares são de São Paulo, só mora eu aqui. sim, Todo mundo está em São Paulo. sim. Só tem eu e meu primo, Antônio. É, minha irmã chegou aqui e falou assim: cara, como a cidade melhorou. Falei, você achou? Achei. Então, ela disse a mim que a cidade está muito melhor. Por exemplo, eu gosto de jogar bola lá no Mamagaia. Nós não tínhamos. Eu gosto de jogar no Mamagaia, né? Teve aquelas entradas ali e tal, aquelas coisas, mas beleza. Acho que ninguém é perfeito, ninguém vai acertar todas as vezes, normal, né? Mas eu sinto que a cidade dá uma mudada, que as pessoas que trabalham na prefeitura hoje, você conversa com as pessoas estão motivadas. Então, tá fazendo sim um bom trabalho. As pessoas somem daqui porque assim, nós estamos aqui dentro da cidade, cara. Por exemplo, quando eu vou numa cidade que eu vejo que ela progrediu, eu falo, poxa, a cidade progrediu. Uhum. Né? Quando as pessoas demoram de vir aqui, que elas chegam aqui, vê uma mudança na cidade. Então, a prefeitura está fazendo um bom trabalho. Certo, você mora lá em Porto Seguro. Moro no certo? bairro Cambolo, Porto Seguro. No bairro Cambolo. Nós temos um comentário aqui onde a pessoa diz assim, então Porto Seguro está bem, só Trancoso que se lasca. Por que Trancoso está péssimo? Nós temos muita queixa do Litoral Sul. Você anda aqui no Litoral Sul, não? Eu trabalhei numa empresa que anda aqui. Ah, Eu trabalhei por 15 anos na Air Turismo. certo. Né? E fazia parte ali da parte de operação. Fui guia de turismo. Eu conheço bastante o turismo
da nossa cidade. Ah, Trabalhei 10 anos como guia, né? E a gente via que muitas pessoas daqui, de Trancoso, brigavam muito com a empresa, que não podia parar os ônibus em determinados lugares, né? Então a empresa ficava uma louca procurando lugar para tentar agradar o turista, deixar o turista mais próximo possível dessa área turística e também não e também respeitando as pessoas de Trancoso, né? Eu costumo falar que o pessoal de Trancoso, o pessoal de Arraial, o pessoal de Caraíva é um povo diferente, cara. sim. Eles não aceitam qualquer coisa, eles não aceitam tudo. Então, eu acredito que por serem diferentes, muita gente de fora, né, faz big investimentos aqui e muda, conseguimos mudar a característica de Porto Seguro, mas a característica de Trancoso ninguém consegue mudar. É de Trancoso. Você chega aqui, as construções, a maioria delas tem muita madeira, muita planta, né? Então, por ter as pessoas mantendo essa cultura local, por isso que todo mundo chega, eu quero fazer isso aí, você não vai fazer não. Você não vai mudar. Então, para fazer alguma coisa de Trancoso, tem que chamar a população, conversar, tentar mostrar, ver os que concordam, ver os que discordam, para que possa fazer qualquer tipo de investimento, somente na área pública aqui de Trancoso. Franklin, você fala sobre o abandono que diversos candidatos a vereador sofreu nessas eleições ao lado da deputada Cláudia. Eu lhe fiz a pergunta em quem você votaria para deputado estadual. Você disse em Jânio Júnior. Exato. Com essa revolta dessas pessoas que se sentiram abandonadas, você vê possibilidade de Cláudia não ganhar as eleições? Cara, eu vejo, porque tudo é passivo, né, de dar certo e dar errado, Ah, né? Tudo é passivo. E eu vejo que pela quantidade de votos que ela teve agora na eleição passada, não teve uma expressão do que todo mundo imaginava, né? Tinha, na contagem de votos mesmo, eu falei assim, não, quando chegar lá no Baianão, vai estar pocando. E não estourou. Não, quando chegar na parte ali do campinho, vai estourar. Não estourou. Ou seja, a gente vê um descontentamento das pessoas com relação à prefeita Cláudia e hoje deputada Cláudia. Para Cláudia, nada mudou. A Cláudia continua sendo deputada, o esposo é prefeito de Oná, nada mudou. Apenas não conseguiu o objetivo, mas está numa posição uhum, politicamente muito boa. certo. Você quando você fala que não será mais candidato, você mostra que, assim como tantos outros criaram trauma, né, por tudo aquilo que nós passamos, mas existem muitas pessoas aqui dizendo que quer você como candidato, que quer que você é um bom nome para a cidade. Aí quando eu vejo essas pessoas falando isso, eu me lembro aqui do nosso amigo Luciano Francisqueto, lá em Itabela, que foi candidato por 3 vezes e perdeu 3 vezes, sendo candidato a prefeito, teve até 200 e poucos votos. O cara, candidato a prefeito, teve 200 e poucos votos. E ele não desistiu. Ele não desistiu. Você acredita que haverá um momento aí em que você vai pensar direito e vai retornar o pensamento e vai dar valor a essas pessoas que estão dizendo de que você é um nome necessário para Porto Seguro? Talvez no futuro. A esposa diz o Talvez. quê? É contra ou a favor? Hoje a minha família é totalmente contra, porque minha família se envolve em tudo que eu estou envolvido. Sim. A Denise vibra comigo. As meninas vibram. Minhas filhas fazem vídeo. Se você pegar minhas redes sociais, você vai ver minhas meninas falando. Sim, que As massa. duas. Show. A Denise pedindo voto. Ou seja, todo mundo muito junto. Isso desgasta bastante. Porque são aqueles 3 meses finais que é a época de pedir voto e tal, e aquilo ali era muito cansativo. Ele levantava cedo para Ah, fazer vídeo, para visitar alguém, para fazer uma reunião, sabe? Aí e tem os detalhes das reuniões, né? E você vai comprar um bolo, vai fazer alguma coisa, você precisa, as pessoas precisam te ouvir. Então, senta aqui todo mundo, vamos bater um papo e tal. Então, isso
Elas, pai, não sai mais candidato, não, pai, por favor, não sai mais candidato, não, que a gente vai ter uma louca aqui e tal. Então, assim, escutando, entendendo o que eu passei e escutando as minhas mulheres, Sim. aí eu freiei. Falei, não, vamos dar uma freada, vamos apoiar alguém bom e tal. E decidi apoiar, foi o Samuelson, que é meu Ok. vizinho. Então Samuelson tá com a moral, hein, Samuel? Segura o apoio desse homem, meu irmão. Vamos lá, já dizia aqui o RJ Bufas, né? Já dizia o escritor Maquiavel, lá em 1520, melhor ser temido do que amado. Mas sem sombra de dúvidas, nosso amigo Franklin prefere ser amado e viver com a consciência limpa. Que massa, que Cara, massa. assim, É. o Júnior, ele é policial militar, Ah, nos ajudou na campanha política o tempo inteiro, nos ajudou. Onde a ah, gente tava junto, conversa com um, conversa com o outro, né? Tem Antônio também tá aí, uma galera que tá aí eu não quero nem ah, falar nomes, que vou acabar ah. esquecendo de nomes, né? E a gente criou um laço de amizade muito forte, né? Então a gente viaja junto, a gente sai e tal, me apoia. Que legal. Então eu tenho grandes amigos, e esses amigos querem que eu saia candidato. Eu falei, gente, segura a onda aí. Olha, Samuelson deu até um ô glória aqui, viu? Quando eu falei que agora ele vai com o apoio de Frank Ah, Lacerda, Samuel é legal. né? Mas, Franklin, duas candidaturas, eu também fui candidato a deputado estadual. Nossas histórias são muito parecidas, né? Eu fui candidato e tive Deixa eu entrevistar você. Você saiu candidato a deputado a deputado e vereador e também? vereador. A Só foram deputado, essas duas isso, a candidaturas. deputado aqui, onde você viu que eu moro, né, numa roça com um celularzinho na mão, tive 1.164 votos e achei que ganhei as eleições. Não, top, Não top, é? top, Porque top, eu top. fiz o partido me deu R$ 600 para visitar 417 municípios da Bahia. Velho, eu fui apenas na minha cidade que eu nasci e voltei, né? E tive 1.164 votos. Mas me diga uma coisa, Franklin. Quando você fala que você não ganhou, que nós não ganhamos, e você diz a culpa não foi nossa, o que é que você quer dizer com isso? É porque há uma gestão Sim. de trás disso. Não é só. Nós ficamos como linha de frente, defendendo todo o tempo, visitando, pedindo e tal. Ah. E a linha de trás, ela não fazia o papel. Você recebeu promessas que não foram cumpridas? Diversas. É. Diversas. E isso vai entristecendo o candidato. Porque Ah, cansa pra caramba. sim. Estar com pessoas ali, tem gente que suga a sua energia, sabe? E você tem que estar sempre naquele astral maravilhoso, que tá tudo bem e tal, pá, pá. E quando chega um determinado momento, você fala assim, poxa, cara, eu não tô vendo o pessoal da outra linha fazendo aquilo que a gente tá precisando fazer aqui na frente. E isso vai entristecendo. Foi quando eu falei você, pô, vou pra internet. Sim, Não sim, vou mais pra sim. rua. Não dá Sim, mais pra ir pra rua. sim. Agora vamos pra internet. E nós fizemos alguns vídeos, inclusive tá aí nas redes sociais, a gente falando e tal, criando vídeos. Eu acredito que Porto Seguro, ali do Mirante para trás, poderia construir prédios, sim, da forma que estão construindo os condomínios, porque os nossos condomínios aqui são condomínios horizontal, não pode ser vertical, Sim. né? E isso está desmatando bastante, né? Então, ou seja, um empresário que pegue um lote com 2.000 metros, ele pode botar 2 torres. E vai desmatar muito menos. Muito E vai menos. conseguir colocar muito mais gente. Né? E a prefeitura vai arrecadar mais, porque cada apartamentozinho daquele ali gera um IPTU. Né? Então, nós sempre falávamos em economia em nossa campanha. Então, nós estamos para isso. Para essa ideia da economia para o município. Se você conseguisse chegar lá, Franklin, qual o maior sonho que você tinha se você fosse eleito vereador do município de Porto Seguro, cara? Tinha algum sonho na sua cabeça? Um projeto, alguma coisa que você sonhava, dizendo: se eu ganhar para vereador, eu vou lutar por isso aqui? Todo mundo almeja alguma coisa. Né? Sim, uma Todo bandeira mundo, massa. eu imaginava
a gente entrar ali para poder ajudar, não ajudar as pessoas, mas fazer valer o direito de cada pessoa. Fazer valer o direito. Isso é muito importante. Quando o cara vai em um CRAS, que ele tem direito, ele não é bem atendido, esse cara, pô, peraí, é o direito dele, a gente vai ter que fazer. Né? Então, se eu entrasse, hoje fosse um candidato, fosse eleito e tal, eu lutaria pelo direito das pessoas. Isso é muito importante, cara. Quando o cara vai ali, onde tem a marcação de exames, existem pessoas que tem que fazer o exame, é para ontem. Sim. Né? Ou seja, a gente tinha que fazer valer isso aí. Você chegou como, cara? Você tinha que fazer um exame para ontem. E no dia seguinte tem que aparecer recurso, gente, carro, para levar. E não como um favor. Não é porque Franklin era um vereador, um exemplo, e conseguir tudo isso aí para garantir o direito do cidadão. É para isso que a gente coloca alguém no poder público hoje. Para garantir direitos. Mas hoje não. Cadê o papel? Vou pegar o papel aqui e vou lá para a sala de trás e fulano, ajeita aí. São essas coisas que não deveriam existir. Tinha que haver ali, penso eu, prioridades. Pô, mandou aqui urgência. Quando você vê o médico colocar urgência, é porque é urgência, cara. Sim. O cara precisa fazer o exame do coração ontem. Não é hoje, não. Foi ontem. Então a ideia sempre foi garantir direitos. Eu ficaria realizado se alguém chegasse e procurasse. Olha, eu cheguei lá, minha mãe precisa fazer o exame para ontem, marcado para daqui 60 dias. Ah, velho, eu pegaria o papel, eu não ia pela sala de trás, não. Ia lá pela frente. Para garantir o direito do cidadão. É o que está faltando nos políticos, no geral. Não é só em Porto Seguro, mas no geral. É garantir o direito das pessoas sem ideologia. Franklin Lacerda falando no Mentalize, que são cortes que você realmente precisa parar para pensar. Franklin, você perdeu as eleições ou Porto Seguro perdeu Franklin Lacerda? Acredito que a cidade me perdeu. Porque a gente tinha uma ideia. Eu acho que como todo mundo tem uma ideia, e talvez a gente foi, não sei se a gente foi mal interpretado, ou se as pessoas não nos viram, não sei. Mas as intenções eram intenções boas. De mudança, de garantir direito. Eu bati muito isso na tecla. Garantir direito, garantir direito. Isso é importante hoje. Quando você olha para aquela Câmara Municipal de Porto Seguro, você sente que falta um cara como você ali dentro? E por quê? Eu, como não estou acompanhando muito a política, né, existem amigos meus ali dentro. Né, existem pessoas que eu gosto, que conviveu comigo alguns anos atrás, e eu percebo que a gente poderia fazer mais pelas pessoas. A gente poderia fazer mais. Não na ideia de favor. Ah, eu fiz para você, não. Para a gente garantir mais direito para essas pessoas. Qual o seu conceito de política, Franklin? Em que sentido? O que é a política para você? Cara, eu acredito que a política pode mudar a vida das pessoas, principalmente das pessoas que mais precisam. Esse é o povo que mais sofre. É o povo que mais perde. E é o povo que mais vota. É o povo que mais briga. E é o povo que mais sofre. Eu observo muito isso. Você vai lá, o cara tá ali passando necessidade, o cara deu um botijão de gás, fez um negócio, tá tudo certo. Tá tudo certo. Não, agora você prega e faz, acontece. Pô, não poderia ser assim. Pô, tinha que garantir o direito e não favor. Eu lhe falei, Franklin, de um nome, eu lhe falei de Luciano Francisqueto, que por 3 vezes tentou e perdeu. Mas ele insistiu e depois ganhou e foi prefeito por 2 vezes e fez seu sucessor e saiu com mais de 86% de aprovação. Legal. Mas eu me lembro de Abraham Lincoln, que perdeu por 10 vezes, mas um dia ele conseguiu e chegou lá e se tornou presidente dos Estados Unidos. Você não acha que você perdeu muito pouco para ter desistido da vida política, cara, não? É cara? muita perseverança. Você não acha, não, velho? É muita perseverança, sabe? Você tá novo, pô, 44 anos. Cara. Não, a gente desistiu por hora. Vamos falar assim, desistimos por hora. Sim, né? sim. Vamos
Vamos fazer da forma que todo mundo está fazendo. Como é que todo mundo está fazendo? A gente tem que ter alguém. Hoje eu apoio o Samuel Son. Daqui a pouco o Samuel Son vira o prefeito. Samuel vai olhar para mim e vai assim, não, agora eu vou te ajudar para vereador. Ela, fazendo sucessores o tempo inteiro. Você acredita que nós chegaremos a um ponto em que as pessoas mudarão suas formas de votar, deixarão essa velha prática de se vender no dia por 100, R$ 200 e vai olhar para o perfil de um cara como Franklin Lacerda e vai dizer, não, vou votar nesse cara aqui? Eu acredito que não mude. Porque esses caras aí, eles também não saem. Entende? Uhum. Eu acredito que não muda porque esses caras não saem. Eles conseguem, de uma forma persuasiva, prender a pessoa dentro dessa ideologia. Prender o cara aqui, cara. E quando a pessoa se liberta da mente é uma coisa, mas quando o cara fica preso, ele também não quer se libertar. Então eu acredito que tem que ser um trabalho muito bem feito. E esse trabalho ele tem que ser muito, assim, tem que fazer muito tempo. 10 anos, 15 anos, para tentar mudar a mentalidade. Por exemplo, as capitais, hoje, ela tem um pensamento diferente do pessoal do interior. Por exemplo, um cara que mora em uma comunidade, numa cidade grande, ele tem a mente quase diferente do cara que mora numa comunidade aqui no nosso município. Os caras escutam mais, os caras veem mais, os caras olham assim e falam, poxa, esse cara pode mudar, esse cara pode transformar. É tanto que os candidatos de alguns da cidade grande, os caras usam mais as redes sociais do que estar de frente com o povo. Porque não tem como visitar todo mundo. Verdade. Não tem como você na casa de todo mundo pegar na mão. Aqui a gente tem esse tete a tete, Uhum. é bom, porém é um perigo também. Sim, 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 sim. Olha, o nosso amigo está dizendo, o problema é o funcionalismo público aqui no Brasil foi feito para não funcionar. E quando acha um cara bom de verdade, né, de verdade, capaz de fazer funcionar, a massa popular vacila e põe tudo a perder, né? Projeto Sonhos Brilhantes, dizendo hoje o voto é R$ 300 e o cara vende o voto para vários candidatos. Nós nunca tivemos uma eleição tão cara como essa eleição passada. Eu estava conversando com o nosso amigo Iris Oliveira e Conheço, meu amigo. o Iris estava me dizendo que se essa foi cara, as próximas eleições serão mais caras ainda, a ponto de que se alguém quiser se eleger como vereador, no mínimo o cara vai ter que gastar aí R$ 1 milhão. Como é que você vê isso, o Franklin? Cara, eu nem gosto de ver. Você não se vê também. E não me vejo também. Uhum. Pô, de fato, está sendo muito caro. Inflacionaram a campanha política. Porque o cara não tem mais ideologia política de falar de melhorias. Então o cara tem a grana. Então a ideologia ficou para trás e a grana ficou na frente e assim sucessivamente e vai. Isso eu acredito, se a gente fizer política pública séria, isso pode parar. Mas da forma que está, é como o Iris falou a você. É R$ 1 milhão. E aí? É qualquer um que pode entrar? É João do Caminhão, João da Caçamba, pode fazer parte? Não vai poder fazer parte, porque é muito caro. Ou seja, vai ser sempre um cabide ou uma escada, um pequeno degrau da escada, para que o outro pise e chegue no topo. É basicamente essa leitura que eu tenho hoje. Hoje eu, vou procurar Miro. Pô, Miro, tal. E muitos para fazer aquela velha escada, porque ele sabe que financeiramente ele tem mais. Então eu trago você que tem algumas pessoas que gostam de você, né? E você fala, poxa, vou lutar. Enquanto o cara nem tá se esforçando. Existem outras pessoas lutando para ele. Então, isso vai mudar? É uma pergunta que eu estou fazendo também. Difícil. Não vai mudar. Difícil. Se eu tivesse R$ 1 milhão, eu não tinha coragem de colocar na campanha política. Até porque você não ganharia isso em 4 anos, pô. Desculpa. O cálculo não bate. O cálculo não bate. Os números estão aí.
vai gastar R$ 1 milhão. E aí? Quem vai sofrer com isso vai ser sempre a população. Vai sofrer com isso. Franklin, nós estamos quase que chegando ao final do nosso bate-papo, mas eu queria te fazer 2 perguntas. Ok. O que te deixa triste nessa vida, cara? O que me deixa triste? Sim. A falta de consideração. Isso me deixa muito triste. Porque você tem uma intenção e a pessoa tem outra. Isso me deixa muito triste. E o que te deixa feliz na vida? Tá com minha família, cara. É, Eu me apeguei com essa galera aí e eu não consigo sair delas. que massa. São quantos anos de 20, de Love, para 24? de Love 23 Story? É. É. Quer dizer que o Negão conquistou o coração da galega, né? É loira? É loura? Acho que não, morena. E isso. E conheceu onde, Frank? Ela. Quando meu pai. Quem cantou quem? Fala pra mim aí. Foi ela que me cantou. Foi. Rapaz, essa galera, porque a minha galega também foi ela quem me cantou. Eu não sei o que é que elas veem nos negão, né, velho? O que você acha? O que foi que ela viu? Frank? Eu fui músico na Passarela do Val. Pô, Eu tocava voz e violão. rapaz, a gente tem um bocado de coisa a ver, pô. Eu sou músico, você Pois é é. músico. Poxa. É, Aí tocava. eu tomei lapada para deputado estadual, você também levou para vereador. Nem lembra disso. Foi feio, mas foi bom. Foi feio, mas foi bom. Foi feio, mas foi bom. E aí a Denise era vendedora de loja. Ela trabalhava numa loja chamada Babai Bahia. E ela passava, né? Ali pra comprar um lanche, alguma coisa. Aí eu falei, poxa, que baixinha bonita, né? E eu cantava a música pra ela. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina. E ela olhava assim, dá aquela. Velho. E tá aqui até hoje. Tá aqui até hoje. Franklin, se hoje você tivesse de abrir seu coração para mandar um recado para Porto Seguro, o que você gostaria de dizer às pessoas? O recado que eu dei para Porto Seguro é o seguinte: pensa em quem você vai colocar para representar. Hoje o político ele tem um poder gigantesco. O cara tem muita gente que fala assim: o vereador é pequenininho. Cara, o vereador é poderoso. Poderoso. Se ele brigar, ele vai mudar a vida, ele vai mudar a história do seu bairro. Vai mudar a educação dos seus filhos e a saúde. Então, um vereador é gigantesco, prefeito é grande, presidente é grande, governador é grande. Então, a gente tem que saber em quem a gente vai pôr para nos representar. Franklin Lacerda, no Mentalize. Franklin, eu quero agradecer a você pela moral que você dá para nossa página. Vejo que você está sempre ali curtindo, né? Sempre vejo o Franklin acompanhando nossos stories, né? Nossos reels. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção que você tem dado para nós. Muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. A honra foi toda nossa. E quero passar para você o nosso microfone para suas considerações finais. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, porque sem Ele nada disso estaria acontecendo, né? Agradecer a minha família, agradecer ao Mentalize, agradecer aos meus amigos que estão aí, são telespectadores fiéis, né? Obrigado por vocês estarem aqui. Que Deus abençoe, Miro, a sua família, que Deus abençoe Amém. os seus, né? Que Deus abençoe a cidade de Porto Seguro, que Deus abençoe cada jovem, cada adulto, cada casal dessa cidade linda e maravilhosa, que é a cidade de Porto Seguro, que tanto amo. Este foi mais um episódio do seu podcast Mentalize, e concluindo com ele, Franklin Lacerda. Anote esse nome, grave esse nome, eu acredito que esse cara um dia vai lhe representar. Forte abraço do tamanho do céu a todos os nossos seguidores. Fiquem todos com Deus e até o próximo episódio do seu podcast Mentalize. Tchau, tchau. Obrigado.